para gravar. Pessoal online aí de novo, vai me dando feedback aí para a gente não se perder. Gabriel, Luana, Caroline, todo mundo aí? Júlia Araújo acabou de me adicionar aqui como contato, ela da turma, pessoal, vocês sabem? Teve duas pessoas, na verdade, que acabou de me adicionar aqui. Eu vou... Bom, se vocês puderem me falar aí, o meu Instagram está fechado, porque... Meu Instagram, perdão. O meu WhatsApp está fechado aqui. Bom, vamos lá. Dando continuidade ao nosso material. Falávamos, então, sobre a aplicação prática do devido processo legal, né? Especificamente aqui, a primeiro tópico que eu trouxe para falar para vocês, a denúncia sem os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Citei aí o julgado 108, HC 108.226 do Superior Tribunal de Justiça, e por quê? Que uma denúncia formulada sem os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ela infringe o devido processo legal. Porque diz lá o artigo 41 que o Ministério Público precisa expor a situação fática e jurídica e pedir ali as providências de condenação, enfim. Especialmente o esforço fático, né, porque o juiz é atrelado à narrativa fática do Ministério Público. É preciso que o Ministério Público exponha os fatos e fundamentos ali para a sua acusação, para que a parte possa se defender, né? E para a parte só vai se defender se houver a observância dos requisitos ali do artigo 41 do Código de Processo Penal, certo? Deixa eu só mandar um convite aqui para o grupo de WhatsApp, que provavelmente alguém... pode ter alguma dificuldade aqui. Só um minuto. Ó, eu vi que a Estela não estava conseguindo, já mandei o convite aqui no grupo, viu, pessoal? Avisa ela aí, mas por isso que eu insisto que me adicionem lá no Zoom, para a gente poder não ter essa dificuldade de enxergar a aula, porque eu acabo desligando aqui o WhatsApp, senão ele fica apitando no momento que a gente estiver dando aula, ok? Bom, segunda aplicação prática aí do devido processo legal, recebimento da inicial acusatória sem prova de materialidade do crime imputado nas infrações que deixam vestígios. O Código de Processo Penal determina que é necessário a prova pericial, a prova da materialidade, nas infrações que deixam vestígios, é necessário que a inicial seja instruída com essa prova, com esse laudo, com essa comprovação técnica. É necessário nas infrações que deixam vestígios. Exemplo, ocorreu um homicídio, é necessário que você instrua a inicial acusatória com a comprovação da materialidade desse crime. Qual é a principal prova da materialidade do crime de homicídio? É a certidão de óbito. A certidão de óbito seria aquele documento que comprova o cometimento do crime de homicídio. Diz que viola, né, o devido processo legal se você receber uma inicial acusatória, se você receber uma denúncia sem a prova de materialidade nesses processos cujas infrações deixam vestígio. Ponto. Levam a informação geral. Viola o devido processo legal, a decisão que recebe a inicial acusatória, sem prova da materialidade do crime, quando a infração deixar vestígios. Primeira observação, esse requisito, essa obrigação, ela é absoluta? Não, não. É possível, por exemplo, que se substitua a prova pericial nas infrações que deixam vestígios por prova testemunhal ou outra prova idônea.
Então, não necessariamente precisa ter uma prova técnica pericial para comprovação da materialidade. É possível que haja outro tipo de prova, se por acaso não for possível a prova técnica, certo? Segunda observação, até mesmo essa interpretação vem sido mitigada pela jurisprudência. Eu já falei para vocês que durante um bom tempo eu fui juiz titular de uma vara de homicídios, né, do júri, e ela também tinha competência para tóxicos, né, para crimes que envolviam a Lei 11.343 de 2006, que é a lei de tóxicos. E qual que é a principal comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas? É o laudo toxicológico. É o laudo que comprova que aquela substância é maconha, cocaína, crack, LSD, loló, né, que é o cloreto de etila, é aquela comprovação. E a jurisprudência já mitigou em diversas oportunidades a possibilidade de você receber a denúncia sem a prova técnica para o crime de tráfico de drogas, e digo mais, a jurisprudência, há de haver, né? Existe jurisprudência, até mesmo que permite a condenação final sem a prova pericial. Não há um só julgado, há vários julgados. Quando há uma combinação de fatores, confissão do réu, a prova inicial lá que é feita na delegacia de polícia, né? Porque é necessária uma prova, um laudo provisório de constatação da substância entorpecente. Só cuidado, a regra geral, levem para vocês, a regra geral é que o juiz não pode receber inicial acusatória sem a comprovação por laudo pericial nas infrações que deixam vestígios. Mas isso não significa que toda decisão ela é nula, em razão dela poder ser substituída por outro tipo de prova idônea, e nesses casos em que eu falei para vocês. Interrogatório do réu sem a presença de defensor constituído ou nomeado. É necessária a presença de um advogado, sempre é necessário da presença de um advogado. Pessoal, recebi uma informação de que a tela está preta ou já foi? Podemos continuar? Dá um ok aí para mim, por gentileza, para eu me ficar um pouco mais tranquilo. Se tem que fazer algum ajuste aqui no Zoom. Acho que está tudo certo. Beleza. Que o aluno aqui tinha colocado... Tá, beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Tá travando muito, pessoal? Como é que tá aí? O Zoom, no caso. Eu acho que se tá travando aí, tem que ver se não é a sua internet. Você não tá longe aí do modem, não? Beleza. Beleza. Aqui tá indo normal. Tá, tranquilo então. Vai me dando feedback aí. Interrogatório do réu sem a presença de um defensor constituído ou nomeado. É necessário sempre é necessário sempre que em todo interrogatório haja a presença de um advogado. Seja o advogado do réu, seja um advogado dativo. E aqui é muito comum acontecer o quê? Quando você depreca o interrogatório de um determinado réu para uma outra cidade. Voltando ao exemplo que eu dei no inicial. O cidadão responde um processo em Vitória, só que no meio do processo, respondendo em liberdade ou tendo sido preso em outra cidade, o juiz ele depreca a realização do interrogatório. Ele determina que o outro juiz da cidade onde o réu encontra-se residindo ou, por exemplo, encontra-se preso, a realização do interrogatório. E aí eu volto mais uma vez à crítica que eu fiz ao julgado da STJ por proibir, de uma forma genérica, a realização da audiência de custódia por videoconferência. Um exemplo prático aqui do Estado do Espírito Santo mesmo. Linhares, por exemplo, não tem presídio, né? Feminino, perdão. Não tem presídio feminino. Todas as pessoas presas na Redondeza, mulheres presas na Redondeza, ficam no presídio feminino de Colatina. Então, as varas criminais de Linhares comumente deprecam a realização do interrogatório para que seja realizado pelos juízes de Colatina, seja os juízes da primeira, da terceira ou da quarta vara criminal. É muito comum
a realização desse interrogatório. Com a quebra desse gelo aí, no que diz respeito à utilização da ferramenta tecnológica da videoconferência, será possível que os próprios juízes de Linhares possam fazer as audiências aí por videoconferência de dentro da unidade prisional, sem necessidade de travar uma pauta do juiz de Colatina, né, o caso, ou mesmo de determinar que a Sejus leve aquela pessoa presa lá para uma comarca de Linhares, gerando custo, gerando risco, possibilidade de fuga de preso, possibilidade aí de acidente, né? O custo com diária, com gasolina, com deslocamento, enfim, todo esse custo aí que é o que eu sempre bato aí quando a gente vai falar sobre esse tema específico. Mas voltando ao que diz respeito ao devido processo legal, é necessário que haja um advogado. Muitas e muitas vezes advogados, até mesmo advogados particulares, deixam de acompanhar o interrogatório no local onde está sendo cumprido esse interrogatório. E cabe ao juiz a nomeação de um advogado dativo, né? Ou então a remarcação do ato, intimando o advogado para que possa comparecer àquela audiência, né? Advertindo ele da impossibilidade do não comparecimento. E, na verdade, o dispositivo do artigo 265 do Código de Processo Penal permite que o juiz dê continuidade à audiência se não houver uma justificativa prévia por parte da defesa pela ausência ao ato, né? Então, o que cabe ao juiz, para não infringir o devido processo legal, é que haja um advogado, que nomeie o advogado, seja um dativo, seja um defensor público, certo? Processo conduzido por um juiz suspeito ou impedido também viola frontalmente a garantia do devido processo legal, né? Porque aquele juiz deixa de ser imparcial, a garantia da imparcialidade do juiz fica comprometida e, consectário lógico, é violar o devido processo legal. Aqui uma questão interessante, porque há pouco tempo atrás não se admitia reperguntas, que nós chamamos, pelos demais advogados dos corréus, né? Então, o exemplo prático seria o quê? Um processo em que dois ou mais réus respondem ao processo criminal e, no momento de se fazer um interrogatório, o juiz inicia, porque o interrogatório ainda é iniciado pelo juiz, dá a palavra ao Ministério Público, dá a palavra à defesa daquele réu, porque, no caso, a defesa tem direito de perguntar por último, né? É uma das acepções aí da ampla defesa, falar por último, né? Se questionavam se os advogados dos outros réus poderiam fazer perguntas, o que se chama de reperguntas, né? E durante um bom tempo o STJ, o STF acabou ali tendo uma divergência dentro até das próprias turmas do STJ de se era possível ou não. Hoje prevalece até com uma certa tranquilidade que é possível sim fazer reperguntas, né? O advogado de um réu pode sim fazer perguntas ao outro réu, porque constitui aí uma garantia do devido processo legal, numa acepção também mais restrita à própria garantia da ampla defesa. E aí, a ausência de notificação para a prática de atos processuais, né, é uma decorrência lógica da publicidade e é uma decorrência necessária do devido processo legal. A parte precisa ser notificada para a prática de atos processuais, né? Por isso que nós temos aí a notificação via diário oficial, e se for o caso, a notificação por meio de oficial de justiça, né? Se você determinar a prática de um ato processual e não intimar aquela parte, e a parte não realizar o ato processual, e esse ato processual, se o processo seguir sem a realização do ato processual, é necessário que você intervenha, que você anule aquele processo para que o ato seja repetido, porque a parte precisa ser intimada. Muitos atos processuais, se a parte foi intimada, seja a defesa ou seja a acusação, e ela não cumprir, há o que nós chamamos de preclusão, né? Em outras situações, nem mesmo a não realização do ato importa em preclusão para o réu. É necessário que você constitua, se for o caso, um advogado para a realização daquele ato. E a gente vai falar um pouco quais são. Eu já te digo um exemplo, as alegações finais. O juiz não pode sentenciar sem as alegações finais. Se o advogado se recusar por qualquer motivo, não apresentar, é necessário que você nomeie um advogado para fazer isso, ou que você
intime a Defensoria Pública para poder apresentar as alegações finais, porque você não pode proferir uma sentença sem as considerações finais. Então, a ausência de uma notificação para isso é uma nulidade, infringe o devido processo legal. Grave deficiência na manifestação da defesa que antecede a sentença. E aqui nós estamos falando até especificamente das alegações finais, né? Você imagina que num processo criminal, a defesa do réu é intimada para apresentar alegações finais e ela apresenta uma alegação final genérica. Ela fala o seguinte, olha, o que era muito comum há pouco tempo atrás, infelizmente era muito comum há pouco tempo atrás, uma prática que você herdava do processo civil, né, das audiências cíveis, das alegações finais cíveis, que ele fala assim, alegações finais remissivas, doutor, o que significa isso na prática? Você remete ao que você vai falar nas alegações finais, o que você falou lá na defesa prévia. Pode isso no processo penal? Não, absolutamente vedado. Você não pode deixar de apresentar as alegações finais e você não pode apresentar as alegações finais de forma genérica. Se o juiz sentenciar um processo com as alegações finais genéricas, e aí eu cito o exemplo aí dessas alegações finais remissivas, né? Olha, faço os mesmos argumentos que eu fiz lá na defesa, na resposta à acusação. Não pode, não pode. A parte tem que se manifestar dos depoimentos que foram prestados, das provas que foram produzidas na instrução processual, para que a sentença seja válida aí, seja ela absolutória, seja ela condenatória, ok? Ocorrência de mutatio libelli sem aplicação prévia das regras do artigo 384 do CPP. Diferenciaçãozinha, explicação muito rápida sobre mutatio libelli e emendatio libelli. O que significa emendatio libelli? É uma manifestação daquele jargão, narram-me os fatos que eu lhe darei o direito. O que significa? O juiz não está atrelado à classificação jurídica que o Ministério Público dá na sua inicial acusatória. Em outras palavras, se ele narrou o fato, só que ele fez uma classificação jurídica que, no entender do juízo, é equivocada, o juiz pode corrigir a classificação jurídica e proferir a sentença, ainda que se dê uma pena mais alta, ainda que se o crime seja mais grave. Um exemplo fácil. O Ministério Público narra que um cidadão estava andando na rua, veio uma pessoa e deu uma trombada naquele cidadão na rua, essa pessoa caiu no chão, ralou o joelho, esse cidadão que deu uma trombada puxou o dinheiro do bolso dele e saiu. E o Ministério Público vai e faz uma denúncia desse cidadão pelo delito de furto. Nós sabemos aí, quem teve aula comigo no semestre passado sobre direito penal, parte especial, que existe uma divergência sobre ser a trombada furto ou roubo. E lá eu expliquei bem a diferença. Olha, tem trombadas e trombadas. Essa trombada que eu narrei, que a pessoa inclusive se lesiona, é roubo. Aquela trombada, assim, bem sutil, daquele cidadão conhecido como mão leve, apenas para você distrair a pessoa para que você possa cometer o crime de furto, né? Qualificado, obviamente, né? Pela destreza, provavelmente, a gente vai ver qual qualificadora seria, esse seria furto. Mas no fato que eu falei, o cidadão trombou, caiu no chão, ralou o joelho, o Ministério Público denuncia por roubo, por furto. O juiz pode chegar na sentença tranquilamente, aplica o emendatio libelli para condenar o cidadão pelo crime de roubo. Por quê? Manteve a coerência dos fatos. A mutatio libelli, por outro lado, é quando o Ministério Público narra uma coisa, vamos dizer nesse caso aqui, o Ministério Público narrou que o cidadão deu uma leve, narrativa do Ministério Público, uma leve encostada na vítima, subtraiu determinado objeto e, durante a instrução processual, ficou comprovado que não foi uma trombada de leve e que, na verdade, foi uma trombada forte e que essa vítima caiu ao solo e se lesionou. O juiz pode, na sentença final, proferir uma decisão condenando aquele cidadão por roubo? Não. Neste caso, não, porque violaria o devido processo legal, porque infringiria
diretamente à defesa daquele réu, que não teve a oportunidade de, na resposta à acusação, e nem se preparar para a defesa na audiência de instrução e julgamento, porque narrou-se contra ele um fato, e na audiência as testemunhas mencionaram outro fato. O que o juiz tem que fazer? Antes de proferir a sentença, intimar o Ministério Público para emendar aquela inicial acusatória, para reinaugurar a fase de instrução em defesa, com resposta à acusação, etc, etc. Por quê? Exatamente porque ele é atrelado aos fatos, ele precisa reinaugurar a fase inicial, reinaugurar a instrução. Ele não pode proferir uma sentença sem verificar essa necessidade do Ministério Público refazer a sua denúncia, certo? Se fizer isso, viola o devido processo legal. Decreto de prisão preventiva sem o exame quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Olha, especialmente, pessoal aí do Instagram, a gente vai reiniciar também, porque tem um prazo aqui para acabar. A gente já reinicia, viu, galera? Bom, decreto de prisão preventiva sem o exame quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Retomamos aí no Instagram. Decreto de prisão preventiva sem o exame contra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Especialmente após a alteração do Código de Processo Penal de 2011, o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, e ela sempre foi considerada uma exceção, né? Especialmente pós-Constituição Federal de 1988, sendo considerada uma exceção, depois da alteração legislativa de 2011, passou-se a necessidade de você verificar se, ao invés de decretar a prisão, cabe outras medidas cautelares diversas da prisão, que são previstas lá no artigo 219 do Código de Processo Penal. Então, o juiz, ao decretar a prisão preventiva, tem que analisar que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão é cabível naquele caso. Se ele não faz isso, ele acaba gerando uma nulidade dessa decisão por infração ao devido processo legal, certo? Essas foram as principais implicações do devido processo legal na jurisprudência, né? Os principais entendimentos. Passamos aí a um novo princípio, a uma nova garantia. A garantia do juiz natural, como eu já falei anteriormente, decorre também do princípio do devido processo legal, o juiz natural, assim como todas as outras garantias, vão decorrer do princípio do devido processo legal. A determinação também é constitucional, inciso 53 do artigo 5º, que fala lá: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É aquele tribunal criado pós-factum, ou seja, foi cometido um determinado fato, cria-se um tribunal para julgamento daquele fato específico. Isso é um tribunal de exceção. Qual que é, numa definição muito simples do que é a garantia ou princípio do juiz natural? Quando você comete um fato, você naquele momento já sabe, pelas regras de competência, pelas regras de organização judiciária, quem é o juiz competente para julgar aquele caso específico. De uma forma muito simples, essa seria a explicação do juiz natural, certo? Se consubstancia esse princípio na impossibilidade de existir um tribunal de exceção instituído posteriormente a um fato, com fins de atuação neste determinado caso. Exemplo mais comum
de um tribunal de exceção foi aquele tribunal instituído para julgar os crimes ocorridos na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Aquilo foi um tribunal de exceção. Aquilo foi um tribunal criado pela comunidade internacional para julgar aqueles crimes, ou seja, foi um tribunal posterior criado para julgar aquele crime. No Brasil, absolutamente vedado. Isso não significa, obviamente, que uma regra de alteração de competência, especialmente material, que tem aplicação imediata, não vai ser aplicada. E aí uma alteração geral e abstrata do que diz respeito a uma determinada situação, e não específica para aquela situação. Se vier uma legislação, por exemplo, que criasse um tribunal para julgar determinado crime, isso seria inconstitucional por violação do juiz natural. Segunda acepção, obrigatoriedade de que apenas podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela Carta da República. E quem são? São os juízes, investidos por concurso público, de provas e títulos, com todas as suas formalidades. Somente essas pessoas é que podem exercer a função jurisdicional, evidentemente, que os desembargadores, nomeados pelo Quinto Constitucional, aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, né, que não passam pelo crivo do concurso público, mas têm uma forma de nomeação própria, são investidos de jurisdição também. E, por fim, no respeito a uma regra de competência entre esses juízos pré-constituídos. Quais são as 3 acepções, então? Impossibilidade de um tribunal de exceção, obrigatoriedade de que aquele que vai julgar seja uma autoridade imbuída e investida desses poderes, e o respeito às regras de competência entre esses juízos aí pré-constituídos, certo? Aplicação prática do princípio do juiz natural. Violações e situações que não ofendem ao juiz natural. Primeira observação do que diz respeito a violações ao juiz natural. Processo e julgamento pela justiça comum de crime sujeito à competência da justiça militar. Se um crime é de competência da justiça militar, não pode a justiça comum julgar, viola o juiz natural. Processo e julgamento por juiz de direito, de quem detenha foro por prerrogativa de função nos tribunais. Certamente, quando vocês forem ter aula sobre a competência e sobre o foro por prerrogativa de função, ou de uma forma aí coloquial, o chamado foro privilegiado, né, explicarão para vocês, não sei quem vai ser, se é o professor Pedro Ivo, ou quem é que vai ser o professor que vai falar sobre competência. Houve uma alteração, né, para compreender que o foro por prerrogativa de função só de crimes exclusivamente no período em que exercia aquela autoridade, se for o mandato, né, e que tenha relação com o mandato. Então, houve aí uma alteração significativa da jurisprudência do STF. Isso eu deixo para o professor que vai falar sobre competência, mas o fato é que, exemplo, um prefeito, né, que tem competência para ser julgado no Tribunal de Justiça, por expressa previsão constitucional, se for julgado por um juiz de direito. Fora as exceções aí de que o crime foi cometido, né, fora das suas funções, ou fora do período em que ele perdeu o mandato, aí nesse caso caberia o julgamento por um juiz de direito, mas, não sendo essas situações, haveria violação ao juiz natural. E a terceira hipótese que eu trouxe aqui para a gente analisar, de violação ao juiz natural, é o desaforamento de sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando inocorrentes as hipóteses do artigo 427 do Código de Processo Penal. Interesse da ordem pública, dúvida sobre a parcialidade, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e segurança pessoal do acusado. Se um júri for desaforado, o que significa o desaforamento? O desaforamento significa deslocar o julgamento, não significa deslocamento de competência, deslocar o julgamento de um determinado caso para uma outra comarca, seja vizinha, seja uma outra comarca longínqua, quando
por alguma situação daquela cidade, daquela comarca, daquela localidade, houver dúvida com relação à imparcialidade do jurado, segurança pessoal do acusado ou interesse da ordem pública, né? Em cidades do interior, é muito comum, de repente, um cidadão que exerce um poderio econômico ou político muito grande, há uma tendência daquela pessoa, daquele julgamento, ser, de alguma forma, influenciado, e por isso existe essa previsão da possibilidade de você desaforar. Se você fizer isso fora das previsões legais, infringe o devido processo legal. E aqui uma outra situação, outras hipóteses aqui, que a jurisprudência já se manifestou em afirmar que não ofende o princípio do juiz natural. Exemplo, delegação de atos instrutórios a juiz de primeira instância nas ações penais originárias movidas contra prefeito que tem prerrogativa de foro nos tribunais. E aqui eu estendo a toda autoridade com prerrogativa de foro. O tribunal normalmente manda uma coisa para o juiz de primeira instância chamado carta de ordem, que você tem que cumprir. É você instruir um processo, por exemplo, que é de competência do tribunal, e o desembargador delega para o juiz realizar aquela instrução, porque eles fazem posteriormente o julgamento. Então, o juiz ouve o réu, ouve testemunha, um ou mais juízes pode ouvir testemunhas, né, fora da comarca. Isso impede que o próprio desembargador instrua o processo? Não, mas é muito comum que eles emitam essas cartas de ordem para que o juiz cumpra e faça a instrução nos processos de competência do tribunal. Segunda situação, convocação de juízes de primeiro grau para, nos casos de afastamento do desembargador, compor em segundo grau aquela Câmara ou aquela turma. Eu vou exemplificar isso aqui. A Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, como regra, possui 3 desembargadores, certo? Então, vamos lá. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui 3 desembargadores. São eles que vão julgar cada processo, certo? Quando um desembargador entra de férias ou se afasta em razão de licença médica, quer que seja, existe uma regra nos tribunais de justiça, isso tem na organização judiciária de cada tribunal, que você convoca um juiz de primeiro grau para compor aquela Câmara que está sem um desembargador, né? Isso foi aventado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, se era possível convocar um ministro do STJ para compor o Supremo Tribunal Federal para julgamento de determinado processo, né? Para julgamento de determinado processo. Recebi uma informação que está travando, pessoal. Me dê aí, o Renato está me dizendo aqui que está travando, me dê um feedback aí, eu vou continuar. Se ninguém falar mais nada, a gente vai indo, beleza? Bom, aventou-se, inclusive, a possibilidade, né, de, no Supremo Tribunal Federal, convocar ministros do STJ para compor, em razão de uma suspeição, em razão da ausência ou até licença de determinados ministros, né? Isso não foi colocado em prática, mas aventou-se essa possibilidade. E aqui tem duas situações. Primeiro, o STJ chegou a decidir que era válida a convocação, todavia, se a maioria da Câmara ou da turma fosse de juízes de primeira instância, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês, são 3 desembargadores. O STJ dizia, olha, se for convocado um único juiz, não viola o juiz natural. Mas se forem convocados 2 juízes, ou seja, fazendo a maioria na Câmara Criminal, aí sim violaria o juiz natural, certo? Violaria o juiz natural. Esse foi o entendimento primeiro do STJ. Posteriormente, eles mudaram o entendimento por compreender, olha, se está sendo observado a regra de organização judiciária, os juízes estão sendo convocados de forma imparcial, observando a antiguidade do juiz de instância especial, etc., não há violação ao princípio do juiz natural. Então, guardem a informação. Seja a maioria da Câmara de juízes de primeiro grau compondo o tribunal, seja um único juiz em minoria
compondo, não há violação ao princípio do juiz natural. Ok? Composição majoritária do órgão julgador de tribunal, já falei dos dois tópicos, tanto convocação de um juiz quanto a convocação da maioria, não tem nenhum problema. Designação de juiz para atuar de forma genérica em determinada vara. É muito comum, nós temos ali a possibilidade de um juiz auxiliar uma outra unidade, né? Eu mesmo, desde que eu voltei para o Estado do Espírito Santo, em 2014, eu dificilmente fiquei em uma única só unidade judiciária. Eu sempre fiquei em uma, duas, chegou uma época que eu estava em 5 unidades judiciárias, né? Aqui a escassez de juiz às vezes faz com que a gente tenha essas designações assim, de forma temporária, algumas não tão temporárias assim. De fato, é que a designação genérica para auxiliar uma determinada vara, para atuar naquela vara em regime de auxílio, não viola o juiz natural. Violaria o juiz natural se houvesse a designação para o juiz para atuar em X processo, em tal processo, em tais processos. Em processos do réu tal, isso violaria o princípio do juiz natural. Isso é inconstitucional, isso viola o princípio do juiz natural. Por fim, a distribuição de processos por dependência a determinada vara criminal, pelo fato de lá existirem outras ações penais em tramitação contra o mesmo réu, com a mesma situação fática. Alguns regimentos ou códigos de organização judiciária de tribunais preveem que, sendo distribuída uma ação contra um determinado réu em específico, e fatos que são correlatos, eles determinam até para poder otimizar o julgamento que esses processos vão para a mesma vara. Isso viola o juiz natural? Não viola. Não viola por quê? Porque a regra anterior e o estabelecimento da competência no julgamento simplesmente se dá em razão do cumprimento de uma regra. Isso aí não viola o princípio do juiz natural, porque uma regra procedimental é uma regra previamente estabelecida, ok? Pessoal do Instagram, a gente vai daqui a pouco dar uma pausa e aí eu vou olhar direitinho as perguntas que estão sendo feitas para a gente começar o próximo bloco, a gente começar respondendo. Eu combinei, lembrando aqui que eu combinei com os alunos do Ministério Público que estão acompanhando aqui pelo Zoom, nós vamos fazer um intervalo um pouco maior nesse segundo bloco de aulas, já fizemos aí 2 blocos de 40 minutos, uns 10 minutinhos para o pessoal tomar uma água, o pessoal, enfim, quiser ir no banheiro, para o professor aqui se hidratar também, meu copo aqui acabou, né? Eu preciso lá encher, e a gente retoma daqui 10 minutinhos, dá uma respirada e retoma a aula da onde a gente parou. A última pergunta, do que diz respeito aqui ao princípio do juiz natural, é se ele pode ser alegado em desfavor do réu. Exemplo, um juiz incompetente julgou aquele determinado processo e o absolveu. Ele pode ser alegado em desfavor do réu se o Ministério Público perdeu a oportunidade de se manifestar, ou seja, transitou em julgado aquele processo, pode ser arguído em desfavor do réu? Não, não pode. O princípio do juiz natural ele não pode ser alegado em desfavor da defesa, certo? Ele só pode ser alegado aí em favor da defesa, ok? Vou dar uma pausa, a gente retoma daqui a 10, 15 minutinhos, vou interromper aqui o Zoom, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal, qualquer coisa no grupo do WhatsApp, me procure aí para a gente poder tirar algumas dúvidas e melhorar alguma coisa nesses 2 blocos, ok? Ao pessoal do Instagram aqui, eu vou dar uma olhada nas perguntas. Um abraço aqui para o meu querido professor Alexandre Miguel. Espetacular. Professor, você podia fazer uma live aí nesse período de